Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, venho comunicar a vocês que chegou ao fim. Depois dessa longa jornada, queria parabenizar vocês que conseguiram vencer e principalmente por estarem junto com a gente nesse projeto. E olha galera, quando a gente chega aí na semana 6 do volume 4, ou seja, o equivalente ao quarto bimestre, imagino o quão vitoriosos vocês são, por tudo que fizeram. Nessa volta presencial, muita gente continua com a gente aqui, e eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Então eu, professor Matheus, vou trabalhar com vocês matemática, vocês vão ver que esse PET é diferente. Não briguem comigo, não me xinguem ao final. A gente vai trabalhar com raça, etnia e multiculturalismo. Hoje o que a gente menos vai falar vai ser sobre história. Vamos falar sobre sociologia, vamos falar sobre redação, e a gente vai dar continuidade. E eu queria falar para vocês o seguinte, quando a gente está falando sobre essa ideia, no momento onde se segrega tanta gente, se semeia tanta discórdia, é bom a gente botar a mão na consciência, entender que por dentro o sangue nosso é vermelho e é igual para todos. Beleza? Então galera, vamos dar sequência aqui. E antes eu queria apresentar para vocês quem ainda, eu acho que pouca gente não conhece, mas quem ainda não conhece o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido os outros colegas, é um projeto onde a gente oferece para você educação de qualidade utilizando as mídias digitais, seja através do WhatsApp, do Twitter, do nosso contato e-mail, do nosso Facebook, no nosso Instagram, galera que acompanhou aí o nosso projeto Enem, o projeto Não Erro Mais, agradeço a quem participou junto com a gente. Você tem aqui no canal do YouTube, você que ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações. Muita gente tem acompanhado também os nossos podcasts, a nossa plataforma está novinha para você, está aí ó, www.plataformaescolaonline.com.br. Então assim, gente, vou falar que não foi um prazer trabalhar com vocês e quem sabe a gente não se encontra pela Escola da Vida. Então eu queria na verdade chamar pela última vez você enquanto aluno de terceiro ano, que eu sei que vai galgar muita coisa boa aí. Então pela última vez eu chamo, roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos seguir. Vamos lá. Galera, a nossa temática de hoje ela fala o seguinte: pluralidades e diversidades identitárias. Veja, a sociologia está muito presente. O mundo contemporâneo trouxe à tona noções de globalização e mundialização. São conceitos que a sociologia explica bem. Com o advento da internet, das mídias eletrônicas, o que nos permite estar aqui hoje, e do grande volume de informações que circulam a todo momento, a instabilidade e a incerteza tornaram-se cada vez mais presentes. Além disso, processos políticos, sociais e econômicos que levam pessoas a migrações forçadas e a condições de refugiados, por exemplo, apontam uma urgência de reforçar a importância da diversidade existente no mundo. Então, quando a gente fala sobre a questão da globalização, alguns falam dessa facilidade na diminuição de distância, mas ao mesmo tempo do aumento das desigualdades. Ok? Nos tempos atuais, tudo é rápido. Atire a primeira pedra, quem nunca viu, as informações são muito rápidas. Você que está com o seu celular, com o seu computador, quando você olha, é uma notícia atrás da outra. Efêmero, tudo é muito passageiro e descartável. Tanto é que as relações dos seres humanos hoje estão ficando cada vez mais descartáveis, tanto no consumo como nas comunicações. Quem aí nunca ouviu o seu áudio WhatsApp no velocidade 2? Olha a nossa Olha a nossa pressa de resolver as coisas e nas formas de relacionamento. Isso é ruim, né? Porque ninguém quer fazer nada durar. Qualquer adversidade, qualquer problema se larga, separa. Em um contexto de profusão de informações e de convivência com culturas diferentes, ocorrem as crises da identidade. Crise de identidade, o que é isso? Quem nunca viveu aquela ideia se você está fazendo a coisa certa? Você vê muita gente quando separa, tinha um relacionamento, separa, quer tirar o atraso. Os mais velhos às vezes querem agir como os mais novos, às vezes quem é mais novo quer agir como o mais velho. Então isso é muito comum. Olha só, se eles aqui tiveram crise de identidade, a gente não vai ter? Se se incorporar com essa ideia, então vejam, isso é uma coisa muito comum. Assim, a sociedade passou a debater sobre a diversidade de identidades que se formam no confronto e na convivência diária.
Você sempre que conversa, você sempre quer colocar às vezes sobre o outro a sua opinião, o seu ponto de vista, e aí você incorpora a ideia e a identidade de alguém. Nesse sentido, torna-se necessário praticar a convivência democrática com identidades distintas, percebendo a importância da pluralidade social. É engraçado que a gente tende a se juntar com os iguais, né? Pessoas que comungam do nosso gosto musical, das nossas ideias, mas o ideal é que você realmente tenha essa democracia a nível de convivência, beleza? Falar em identidade cultural brasileira, por exemplo, significa refletir sobre os aspectos religiosos, linguísticos, étnicos, raciais e regionais que nos definem como sociedade. Essas identidades estão expressas na história e na memória coletiva da população de cada país. Aposto que você que está me assistindo da sua região tem um caos para contar, alguma coisa que é típico da sua região, e a ideia são essas junções que fazem uma identidade maior. Beleza, galera? Então vamos lá. Se a identidade cultural é formada por múltiplos aspectos, é preciso aprender a conviver harmoniosamente com eles, e essa questão tem sido levantada por diferentes grupos, em diversos âmbitos da sociedade. Discute-se, por exemplo, a presença de identidades religiosas que devem ser respeitadas. Atira a primeira pedra quem nunca julgou alguém por professar a sua fé, por às vezes achar, quantas vezes as pessoas acham que o meu Deus é melhor do que o do outro, tá? Então quando a gente fala sobre identidade cultural, ela é formada por isso, olha aí, cor e raça, religião, língua, vestuário. Então olha quanta coisa forma a sua identidade cultural, beleza? As populações negras e indígenas reivindicam o reconhecimento de suas identidades próprias, porque como a gente já discutiu em aulas anteriores, fazer com que o índio conviva com a gente não é fazer com que ele use roupa, ele se acostume com o nosso hábito, é respeitar a forma com que ele vive. Então, quando eles buscam o reconhecimento da sua identidade, fundamentais para a compreensão da formação e da continuidade da sociedade brasileira. Mulheres de todo o mundo lutam pelo fim da opressão e da desigualdade, que caracterizam historicamente as relações sociais, econômicas e de trabalho. Tá? Quando a gente fala da questão do empoderamento, nós falamos na nossa última aula sobre a importância, que eu acho que ela se vai sem entender a força que ela representava da Marília Mendonça. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com isso. Vejam que hoje mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo têm salários distintos e sempre a mulher ganhando menos. Pessoas dos mais diversos gêneros e orientações sexuais reivindicam a aceitação de sua identidade. Você que viu sobre a ideia do tema da redação do Enem, já pensou as pessoas trans, como é que elas se veem dentro de um registro? Então isso é uma questão da invisibilidade, beleza? E aí você fala da nossa identidade, porque o que nós somos hoje? Um pouco do europeu, do negro, do indígena. Não basta, porém, identificar a pluralidade que caracteriza as diferentes sociedades. O mundo contemporâneo nos coloca a questão de como aprender a conviver com as diferenças e, mais do que isso, como respeitá-las e valorizá-las. É preciso combater os discursos do ódio, que a gente está vivendo muito hoje, né? A ideia do ódio, das fake news, tá? E prezar pelo estabelecimento de uma cultura de paz. Tá? Quando a gente fala da cultura de paz, é isso aí. Ó. A paz está nas nossas mãos, na qual o preconceito e a violência não têm espaço. Então eu acho que é o caminho que a gente tem que começar a pensar. Eu acho que esse fechamento do PET foi fabuloso. Beleza, galera? Então olha só. Etnia, um reconhecimento das diferenças. Tá? Isso é fato. Vejam aí que nós vivemos uma pluralidade étnica também. Um dos meios contemporâneos de abordar a dinâmica da interação entre os diferentes povos e grupos sociais que compõem a população mundial é o conceito de etnia. Podemos defini-la como um conjunto de seres humanos que partilham, que comungam, que compactuam diferentes aspectos culturais que vão desde a linguagem à religião. São características sociais e culturais, portanto, são aprendidas e não inatas. O termo etnia está diretamente associado à diversidade cultural, elemento mais apropriado para identificar os diferentes grupos humanos. O uso desse termo se refere principalmente aos processos históricos e culturais, construídos por meio de interação social, e enfatiza que as características biologicamente herdadas são pouco significativas para categorizar os grupos sociais humanos. Quem não se lembra da ideia da Simone de Beauvoir, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Perfeito?
Então, olha só, galera. Então é o seguinte, a etnicidade, nesse caso, é a consciência de pertencer a determinada comunidade étnica, construindo uma identificação com grupos sociais específicos em cada uma da sociedade. Diferente do termo raça, que evoca uma distinção dada pela origem biológica, etnia e etnicidade referem-se a práticas socioculturais históricas de vários grupos humanos que interagem entre si. Você já percebeu quantas pessoas diferentes você convive no seu cotidiano? Isso, na verdade, mostra a ideia do que? De práticas socioculturais. Essas práticas pressupõem a aceitação e a percepção da diversidade cultural como elementos positivos e em processo constante de renovação. Com base na noção de etnia, estudos sobre a desigualdade social brasileira passaram a indicar como as relações sociais historicamente construídas no Brasil foram marcadas pelas injustiças vivenciadas pelas vítimas do racismo, do preconceito e da discriminação, sustentada pela ideia equivocada de raças humanas. Lembra na proclamação da República Brasileira, quando você tem um ano após a abolição da escravidão, o que aconteceu? O governo entrou naquela vibe de embranquecer o povo, substituir o escravizado pelo imigrante. Então isso era uma forma de segregação, de preconceito. Isso foi um passo importante, pois até meados do século XX, as explicações biológicas ainda eram empregadas por boa parte dos estudos sobre as desigualdades sociais. Isso, galera, no próprio direito penal, tinha um cara chamado Cesare Lombroso, que ele falava que a questão da raça, por exemplo, o negro ele tem mais propensão a cometer crimes. Olha que coisa imbecil, tá? Então, quando a gente fala sobre a questão da etnicidade, a gente fala dessa pluralidade, perfeito? Então, eu acho que foi bacana trabalhar essa ideia. Por quê? Qual é a temática que tem aqui, galera? Olha o multiculturalismo. O conceito de multiculturalismo surge nas sociedades contemporâneas como um meio de combater, por um lado, a ideia da homogeneidade cultural, fundamentada na visão da superioridade de povos colonizadores europeus, e, por outro, as desigualdades sociais e diversas formas de racismo, de preconceito e discriminação social. Esses dias eu vi uma mulher falando assim: eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de um povo que foi escravizado pelo europeu. Isso é fato, porque o europeu vem com aquela ideia do fardo do homem branco, que ele é melhor, que ele é civilizado. Tá? A ideia de homogeneidades culturais afirma que a cultura, o modo de vida e a visão de mundos dos europeus são universais e únicos, sobrepondo-se aos demais povos. Eu falo muito isso. Durante a graduação em História, é engraçado como que você vê a história na visão do europeu. Estuda pouco a cultura africana, a cultura asiática. Por quê? Não é legal, segundo a historiografia etnocêntrica da Europa, colocar o quê? O derrotado como protagonista. Disseminada mundialmente, essa concepção tem um papel central no desenvolvimento da xenofobia, fenômeno que atualmente afeta principalmente contra imigrantes africanos da América Latina e do Caribe. Lembra a ideia da aversão ao estrangeiro, aquele que não é o seu. Então isso acaba sendo bem complicado. Show? Por ser um termo para o qual se aceitam muitas definições, o conceito de multiculturalismo não é único nem homogêneo. Varia conforme o contexto sócio-histórico e compreende diferentes pontos de vista. Segundo alguns autores, o termo multiculturalismo designa o fato de determinadas sociedades serem formadas por culturas distintas. Para outros, esse conceito descreve uma política que visa a coexistência pacífica entre grupos étnicos e culturalmente diferentes. Há ainda quem considere o multiculturalismo um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, que reivindica o reconhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão, gente, é fundamental entender essa convivência harmônica, esse lado multicultural. Show? Então, olha só, galera, olha o que o PET propôs. Não briguem comigo, galera. Com o movimento político e social, o multiculturalismo é legítimo e diz respeito às reivindicações de grupos culturais dominados no interior dos países de capitalismo avançado, Inglaterra, Estados Unidos, França, entre outros, para terem suas culturas reconhecidas e representadas na cultura nacional, destacando a luta dos negros americanos
Quem aqui nunca ouviu falar sobre Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, a partir dos anos 60, pelo acesso aos direitos e pelo combate à segregação e ao racismo. Beleza? Então vejam essa imagem que ela é muito emblemática, tá? É uma imagem que está para você aí. E em cima dessa imagem, galera, o que foi proposto? O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, misturada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural. Mesmo assim, o medo do diferente é alimentado por uma série de preconceitos e pré-julgamentos, que desumanizam sem, entretanto, conhecer. Hoje, notícias de violência e preconceito, todo mundo vê todos os dias, são comuns na mídia. Há incontáveis casos de agressões. Inclusive hoje eu estava vendo um músico que foi agredido por um grupo de neonazistas, tudo porque a banda dele se coloca antifascista. Então hoje a gente tem que tomar até cuidado com o que fala, com o que posta. Por quê? Porque olha só, hoje notícias de violência e preconceito são comuns na mídia. Há incontáveis casos de agressões, tanto verbais como físicas, de quem apenas pensa ou vive diferente. Olha a agressão a homossexuais, a negros, a indígenas, a pessoas que pensam diferente daquilo que o outro acha certo. A lista de atrocidades provocadas pela intolerância é vasta, seja ela por questões étnicas, políticas, de gênero, de classes, religiosa, sexual, cultural ou social, causada pela dificuldade de entender e aceitar as diferenças. Diante disso, o grande desafio do mundo contemporâneo é o de que todas essas identidades consigam viver juntas e em paz. Convido vocês que já fizeram isso, e aí galera, chamando o Mari, chamando o GG, que estão com a gente também, a pesquisarem, conversarem com colegas, professores, amigos e familiares, e em seguida, redija um texto dissertativo argumentativo, você sabe disso muito melhor do que eu, em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema, o desafio de se conviver com a diferença. Apresente experiência ou proposta de ação social, como seria fácil, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Por isso eu digo, não briguem comigo, porque a temática de hoje é uma proposta de redação. Então, para você fechar com chave de ouro e você fazer um Brasil melhor, consequentemente um mundo melhor, convido vocês a refletir sobre isso. Tá? Conheçam o nosso projeto lá, o projeto Redação sob Medida, que ele é ideal para você ter essas ideias. Já foi trabalhada essa temática das diferenças e assim, me despeço aqui com vocês falando muito sobre o projeto Eu Não Erro Mais, que foi interessante para quem participou, e deixando meu beijo, falando galera, valeu, obrigado por participar da vida de vocês de alguma maneira, obrigado por fazer a escola online ser tão forte como ele vem sendo. Tá? Deixo o meu coração, vocês estão aqui guardados e não se esqueçam da gente. Lembre-se, o mundo é de vocês e ele é pequeno demais para que vocês desistam dos seus sonhos. Meu beijo, tchau, tchau.